Égua. 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 Olá, tudo bem? Tá começando mais um Égua do Papo e olha, hoje para falar de um assunto que eu adoro e sou muito suspeita para falar. Viajar. Para você, o que é investimento ou gasto? Aí, vou deixar essa pergunta para você e quero saber tua resposta. Mas antes da gente começar, eu vou pedir, se você ainda não é inscrito, se inscreve, compartilha, curte a nossa página no YouTube, segue o Portal Romanil nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Tem muito conteúdo, tem outros programas também, além do Égua do Papo. Mas olha, aqui para falar sobre viagem comigo, Andréia. Muito obrigada por aceitar o convite, Andréia. Andréia já esteve aqui em outros Éguas do Papo, estava um pouco sumida daqui, mas tá voltando. E claro, também para formar esse trio, Dani, Dani é mais do que eu, suspeitíssima para falar de viagem. Verdade. Né, Dani? Já botei até o Viaja no sobrenome. No Instagram dela já é assim, Dani Viaja. Ninguém mais sabe o sobrenome dela. O sobrenome dela agora é Viaja. Mudou, né? Mudou. Dani, conta pra gente, como é que isso começou, né? Eu sei que começou aqui no Pará, né? Foi tudo pra depois de sair daqui, conhecer outros locais. Começou viajando por aqui mesmo, pelo estado do Pará. A gente, como paraense, eu gosto de viajar aqui e compartilhar essas experiências com todo mundo. Muita gente ainda fala assim, o Pará não tem nada pra fazer, Belém não tem nada pra fazer. É uma grande tolice, Tem sim. porque a gente tem muita coisa pra Bastante, fazer. inclusive. Não só para nós que moramos aqui, mas para quem vem de fora. O Pará é um excelente destino turístico, é muita tolice da nossa parte ainda não reconhecer e pensar que quando a gente viaja assim para Santarém, para o Marajó, a gente encontra uma quantidade de turistas estrangeiros. Então a gente está sendo visto fora e não está sendo visto dentro. Para ser visto dentro acontece muito, né, Dani? Mas às vezes, será que começou assim? Será que a gente não pensa... Eu acho que as pessoas pensam assim, eu tenho aqui sempre, eu posso ir qualquer hora, disso. E né? a gente também tem um pouco de achar que nós não temos nada. Sim. Né? Eu digo assim, um pouco aquela sensação de cachorro esquecido na mudança, sabe? Sim. Deixa aí, não tem... A gente até tem a história do Belém Já Teve, Sim. que é algo que a gente precisa falar aqui. Mas o Belém Já Teve, mas quando o Belém tem, você vai? Né? A gente tem aí... pode falar nome de marca? Não pode. A gente tem a Fox que está fechando essa semana, sim, infelizmente. Uma perda, assim... enorme para a cidade. Aí, sábado passado, a Fox estava lotada. Pensa num lugar só porque vai fechar. Porque vai fechar. Mas se todo mundo estivesse lá na Fox, frequentando a Fox, normalmente, como você frequenta outros lugares, a Fox não estaria fechando. Sim. E isso é para um empreendimento particular. Estou falando aqui da Fox, é importante destacar isso, que apesar de ser um empreendimento particular, era um lugar que você chegava para encontrar os livros paraenses. Sim. Quando eu queria comprar um livro de escritor paraense, era lá. Já era uma porta aberta para os escritores, para os artistas paraenses estarem lá. O né? clima lá era muito bom, né? Quem nunca também alugou filme antigamente? Sim, antigamente. Lá eles e a gente faziam... comprava todos os livros. Eu lembro que eu gostava de moda. E lá era um local que eu sempre achava os livros que eu queria de moda. Pronto. Que era um lugar fixo, era um lugar que a gente frequenta, tomava aquele café. Exatamente. E eles conseguiram se manter nessa estrutura mesmo com as grandes livrarias vindo para cá. Mas é isso. Agora, Belém já teve uma livraria, né, que tinha como prioridade a cultura paraense. Era a primeira estante quando você entrava no corredor. Era a estante que dava para o corredor do café deles, ou seja, todo mundo que passava pelo café via os livros paraenses. Tu tinhas ali uma janela. Que outra livraria a gente tem aqui na capital que faz isso? Nenhuma outra. Então a gente já teve. É um ponto turístico que se fecha, né? Sim. Pra mim era uma atração turística, porque todas as vezes quando vinha alguém de fora, era um lugar que eu levava por conta da literatura paraense. E a gente acabava indicando, né? Onde é que eu posso conhecer mais, saber um pouco mais, ler mais sobre Belém. Era um ponto onde a Fox. pessoa poderia comprar um livro, levar para casa. Porque aí a gente tem outras livrarias na cidade que daria para você ler. Mas o turista que está por aqui, ele quer dar uma passão, comprar, levar para ver depois. Até mesmo para dar de presente também. Um pouquinho. Então, a gente aí um exemplo da Fox, mas é igual para algumas coisas que diz respeito ao patrimônio público, que diz respeito a museus, a espaços, praças. A gente sempre vai ter aí iniciativas particulares, isso conta para todo mundo. Então, surgiu o canal para mostrar que a gente tem
e tem muita coisa, e convidar quem é daqui a se conhecer melhor enquanto Parauara, né, Amazônida, visitar, e quem é de fora ter também um canal para encontrar os lugares. Inclusive, amei a tua camisa, né? Que tá mostrando, ó. É, tem tudo aí, aqui do muito Pará. legal. Tudo do Pará, né? Camisa do Papa Chibé, inclusive. Elas têm, ó. Mas é isso que eu tenho que falar, Que gente. mostra, né? É importante também A gente entender tem que quem divulgar, tá fazendo moda aqui, quem tá fazendo camisa aqui. Divulgar o trabalho local. Não é aquela camisa que fui a Belém, lembrei de você, né? Que não é isso. O pessoal já tem a arte pronta, só muda não, olha aí, o carimbo de cada município, eu tive o prazer de ir para todos esses municípios, né? Aí eu falo que é legal você vai carimbando sua própria camisa. Mas, Dani, eu acho que eu já sei a tua resposta, né? Mas para você, viajar é gasto ou investimento? Viajar é sempre investimento. Sempre investimento. Não tem como dizer que é gasto. Viajar, ele é investimento, igual quando você investe em educação, né? Viajar, ele é cultura, ele é entretenimento, ele é lazer, ele é conhecimento, ele é relaxamento. Então, assim, viajar se encaixa em qual... Ele é até compra, se você quiser. Ele é negócio, se você quiser. Então, depende do que você quer. Quando eu penso, eu preciso relaxar, eu sempre penso, vou viajar. Preciso aprender uma coisa nova, eu penso, vou viajar. Preciso entender um pouco mais desse assunto, vou viajar. Então, e de quebra, viajar aqui pelo Pará, né? Viajo bastante pelo Pará. Prioridade, eu acho que a gente não pode... não é que não pode, acho é que muito não forte. deve. Eu acho que a gente não deve sair para o mundo sem antes conhecer o nosso quintal. É isso mesmo. Uhum. Primeiro, o meu quintal. Primeiro, eu preciso me conhecer para poder querer conhecer vocês da melhor forma possível e a gente interagir e essa relação ser proveitosa. E o mesmo vale para viagem. E até mesmo sair daqui para chegar lá em outro estado, por exemplo, e a pessoa perguntar de onde você é? Ah, sou de Belém do Pará. Pô, Belém do Pará é assim, assim, assim. Sim. Já entra numa conversa, numa troca de ideia, né, de conhecimento, de cultura. E também para quando você se surpreende com coisas extraordinárias em outro lugar, você ter uma referência do seu lugar. Sim. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava em Buenos Aires, uma das coisas de Buenos Aires, um dos passeios muito famosos de Buenos Aires é conhecer o cemitério da Recoleta, onde está lá sepultada Evita Peron, né? E aí fui pro cemitério, achei massa, porque eu, assim, é meio macabro, mas eu gosto de cemitério, porque eu acho que as obras de arte Adorou do cemitério... Adorou seu então, né? São, nossa, assim, eu acho ali o que é o do Guamá, fugiu o nome agora do cemitério. O outro. Toda a solenidade é o outro. Santa Isabel. Enfim. Isso, Santa Isabel. Tem estátuas lindas. E no interior também, assim, o de Cametá é um sonho também. Tá? Nem dava de entrar nessa seara. Mas, enfim, estava lá no cemitério da Evita Peron. Fui lá, conheci. Da primeira vez fui por conta própria, andei tudo, olhei tudo, achei. E aí comecei a observar, que eu acho que também é isso, observação. O que eu já gosto são as esculturas. E observei que muitas lápides, tinha um desenho de uma grega que lembrava muito a grega marajoara. Mas, gente, era muito igual. Aquele quadradinho assim, o triângulo, muito igual. De onde é essa referência? Isso é muito igual. Não faz sentido isso estar aqui, né? Passou. Então, voltei outra vez lá, fiz uma visita guiada, conheci as histórias, né, as lendas que tem lá dentro, das lendas de Buenos Aires. E aí a pessoa que estava guiando falou assim, eu perguntei ele, não, isso são referências gregas. Foi uma época assim que tinha as gregas, a cultura grega estava entrando na nossa região e isso influenciou a arquitetura. Eu falei, Grécia, né? A Grécia tá fazendo no Pará, no Marajó. Mas é isso, assim, quando você vai lá e olha desenhos lindos, né, tão bonitos, e você, caraca, mas isso aqui eu tenho lá na Ilha do Marajó. Mas tu chegaste depois a ver, a tentar ir pesquisar atrás, mais? Aqui no Marajó? Não fui, mas assim, mas é uma relação, assim, eu sempre acredito que a gente vai estar sempre linkado culturalmente, e isso envolve todas as áreas das artes, vamos dizer assim, no mundo como um todo. Se eu for pensar lá para trás, a gente não era um único continente, a gente era um único bloco de terra, né? Depois veio dividindo. Nessa divisão, quem ficou para um lado, quem ficou para o outro, né? Quem que pode dizer que os marajoaras, como a gente conhece hoje, as tribos marajoaras lá, milenar,
que é de onde a gente tem essa cerâmica marajoara, não uma parte dessa tribo ou desse povo ou dessa população não ficou do outro lado. Mas ninguém imagina, ninguém sabe e fala sobre. Também é pela falta de pesquisa, a falta de conhecimento também. A gente não fala da própria, gente, né? A gente da não própria, fala da própria gente. população também. Isso a gente conversou um pouquinho antes aqui nos bastidores dessa conversa, falou sobre isso, assim, tem gente que foi 5 vezes pra Disney, pra Miami e nunca foi no Marajó. É surreal. Cara, Gente, Marajó, isso é surreal. Porque, assim, tu vais fazer 10 mil viagens pra Grécia, vai achar as gregas e tu não vai saber que aqui do teu lado tem isso, tá aqui, né? Muito antes do que a gente fala, do que a gente diz hoje de civilização, né? Uma civilização muito antes. Ei, Dani, mas por que tu achas que isso acontece? Será que é só aqui ou se é em todo lugar? Eu acho que existe um coletivo, um inconsciente coletivo de que você não se reconhece no seu próprio lugar. Eu acho que no nosso caso, enquanto Brasil, e piora muito quando a gente vem para a região Nordeste e depois para a região Norte, de ocupação, né? Nós fomos invadidos. Sim. Ocupados. E quando isso acontece, gente, isso é uma análise minha pessoal, tá? Por favor, não tem levantamento histórico aí, quem tiver até manda para mim. Uma análise super inteligente. É super pessoal. Então imagina assim, quando Portugal vem para cá, é todo mundo bicho, né? Ninguém presta, nada serve. Aí eles vêm com pessoas que foram escravizadas na África, que foram tratadas, não que fossem, foram tratadas como seres sem alma, sem corpo, sem ideia, sem inteligência, sem nada. Joga todo mundo aqui como um pequeno grupo dizendo eu sei, eu sou melhor e todos lá. Aqui não estou fazendo juízo de valor entre Portugal e Brasil, porque eu acho que nem cabe. Sim. Era uma época, era um período, era um formato. A gente ainda reproduz formatos até hoje que são muito cruéis em várias situações. Então, eu acho que não é aqui que cabe. Mas eu acho que isso contribuiu para a gente se apagar e para a gente se achar um pouquinho do cachorro esquecido na mudança. E aí, quando a gente vem para Média Brasil, na minha análise, continua sendo uma análise muito pessoal, acontece a mesma coisa, né? A gente tem um Sul e Sudeste super modernoso, somos o coração do mundo, aí tu vai até Brasília, aí tu tem um que se... ali meio que também na garra, Salvador, Bahia, que se mete e faz um contraponto e conseguiu. E tu tem todo o resto do Nordeste e tu tem o Norte, que nem parece que existe, porque todo mundo que fala daqui fala que é Nordeste, todo mundo lá pra baixo, né? Fala que é Nordeste. Então tu imaginas, se tu não é visto, como é que tu vai te conhecer? Como é que tu vai te achar legal? Como tu vai te achar bacana? Quando eu apresentava o Bem Parado da TV Cultura, e que eu acho que os programas paraenses, eles têm fundamental importância para a manutenção da cultura programas local. Que a gente quase também não tem encontrado, não encontra aqui, Pronto. Né? Então... Quando era lá, quase 20 anos atrás, quando a TV Cultura, que eu ia pro interior, que a gente levantava a história daquele interior, que a gente conversava com o que fazia cultura naquele interior, além de você preservar uma memória daquele lugar, que às vezes nem a população conhece, você põe no lugar de destaque uma cultura que é vista como menor. Exemplo, nesta época, que a gente já mudou muito para cá, o carimbó era visto como menor. Se ele é visto como menor, os jovens não dançam, os jovens vão dançar funk da novela. Sim. Entendeu? Vão reproduzir ali o que elas vão reproduzir da novela. Sim. Elas vão dançar carimbó? Não vão, acham coisa de velho, coisa ultrapassada, coisa que não tem valor. E aí, quando vai uma TV, seja daqui, e põe isso na televisão, quem está na televisão é artista. E aí tu começa a ter um olho. Por isso que é importante, o podcast de vocês é importante, o que as TVs locais fazem, porque a gente começa a falar aqui, e é o que a gente ecoa aqui, vai reproduzindo, né? É um trabalho é uma coisa que eu sempre falo, né? É um trabalho de formiguinha, né? Mas que ele deve ser feito, né? Até mesmo para divulgar e mostrar que de fato a gente tem muita coisa, até mesmo pra gente que mora aqui, reproduzir isso pra gente internamente. E a gente precisa, enquanto paraense, né, nortista, amazônida, a gente precisa consumir os produtos turísticos daqui. Porque nenhum empreendedor e nem o próprio governo municipal, estadual, vai manter uma estrutura funcionando que não dá ninguém.
Aí você vai para Fortaleza e você fala, nossa, mas Fortaleza é tudo muito barato. É tudo muito barato porque dá muita gente. Quando você vende muito, você consegue comprar em maior escala e você consegue oferecer um produto mais barato ou de maior qualidade. Ah, tem passeio para tudo quanto é lugar. Aqui também tem passeio para tudo quanto é lugar, mas não tem como você manter um passeio todo dia, que não tem gente para ir todo dia. Fortaleza tem com a turma de Fortaleza e agora conquistou os paraenses. Sim, Ei, Dani, mas Fortaleza aí, na tua avaliação, né? Tu já conhece há muito tempo. Aham. O que evoluiu, né, aqui na região paraense em relação ao turismo? Tu realmente percebeste que teve uma evolução? Porque, por exemplo, Alter do Chão é um destino que antigamente a gente conseguia ver mais gente de fora conhecer do que os próprios paraenses, né? É Acho uma que até referência. hoje é assim. Pois é. Eu Mas acho, tu acha eu que acho teve que uma é isso. evolução também, de alguma maneira? Eu acho que teve uma evolução no em alguns posicionamentos, tá? A gente começou a se ver, aí a gente começou a se ver pelo olhar do outro. A gente começou a se ver pelo olhar do estrangeiro, pelo olhar nacional, né? Foi preciso o Santarém ganhar uma série de prêmios para que o paraense tivesse a mesma vontade de divertir, de ir para Santarém. Igual como ele gastou dinheiro para ir para o Rio de Janeiro. sim. Porque você, mas é caro. Mas tu não vai pro Rio de Janeiro, caramba. Tu não gasta hotel no Rio de Janeiro. Eu Tu ouço não vais muito no falar. almoço no Quando Rio de fala Janeiro. assim, Alter, ai, mas é muito caro. Aí eu Não é barato. E aí tem um outro... falo, gente, viagem é investimento. Se você não se planejar, você vai pagar caro em qualquer viagem aqui, mas tu vai pagar caro se tu não se planejar. a gente acabou entrando até pra história Sim. do Pará e não entrou na história do investimento, pois né? É, que é importante. Que eu acho que a gente até falou sobre você investir em se conhecer. Sim. Eu acho que se você é do Pará, invista conhecer no Pará, depois no norte, na Amazônia, depois no restante. Sim. O mesmo pro cara que está no Ceará, o mesmo pro cara que está no Rio, é o mesmo. A métrica é a mesma para todo mundo. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente precisa entender sobre lugares caros e lugares baratos é o que é caro e o que é barato e qual que é a condição de oferecer. Exemplo, você almoçar num restaurante em Belém, não é o mesmo preço que os insumos chegam de caminhão, de estrada. Chegam aqui, né? Entrou, a hora que o caminhão chega, ela entra, deixa na porta do restaurante aquele insumo. Não é a mesma coisa que acontece na Ilha do Marajó, que o caminhão vai pegar uma balsa, vai atravessar 4 horas de balsa, 1 hora de carro, pegar uma outra balsa de 15 minutos para chegar em Soure. O mesmo arroz que chega em horas aqui lá é muito mais. Às vezes em dia, né? Então, não pode ter o mesmo preço de um prato de um restaurante em Belém e um prato de um restaurante no Marajó. E isso acontece para Alter do Chão. Tá? Isso é a mesma... Isso acontece em Fernando de Noronha. Isso acontece no Morro de São Paulo, em Boipeba. Isso acontece em todas as ilhas, em todos os lugares isolados. Então, quando você para pensar o que é caro e o que é barato. E também é o que você está planejando, né? Porque, por exemplo, aqui no Pará, a gente sabe que, por exemplo, a gente vai comer um peixe bom. Se a gente conhecer também os locais. Porque às vezes é possível saber que, naquele local o peixe, apesar de ser no Pará, não vai ser gostoso. Olha, é muito difícil não ter um peixe bom. O cara pode pegar um peixe ruim, no óleo é ruim, mas o peixe é fresco. Não tem como errar. É uma característica nossa. Mas aí tu vai saber, por exemplo, eu sempre falo pra todo mundo. Quando eu tô viajando pra fora, inclusive meu namorado, ele ama peixe, eu digo, não pede peixe. Não pede, a não ser que a gente vá comer. Eu só como frango na chapa. Eu só como frango na chapa. Eu como carne. Eu gosto de peixe, mas eu também sou apaixonada por carne. A primeira orientação para o paraense quando sai daqui, não peça 3 coisas pra você não chorar. É importante. Peixe, açaí e farinha. Pronto. Leva farinha, dá mais resultado. Opte por outros alimentos, né? Eu acho que a gente tem que... Eu também penso que viajar é um investimento em cultura alimentar. Também. Então, se você tá no lugar e aquele lugar a comida típica é vatapá, coma vatapá. Sim. Não gostei do vatapá, e tu prova outra comida. Pelo menos tu pode falar tá com... Tá aí um lugar que eu ainda não fui, que eu morro de vontade de conhecer a Bahia. E eu tava comentando com uma amiga minha, que é baiana, e ela disse... Eu não sabia disso. Tecnicamente faz até sentido. Ela disse, amiga, que a gente come maniçoba também. Claro. Aí eu falei, gente, que vontade de provar a maniçoba de lá. Igual como a gente come o vatapá aqui. Justamente. A Bahia, ela é linda. Eu acho muito não conheço, parecida. Falta um erro. Eu acho a cultura dele, a erro, culinária também, um pouco parecida com a nossa. Tem algumas coisas assim me lembraram muito aqui o Pará. Mas, Dani,
Que recado tu deixa pra pessoa que acha que viajar ainda assim é um gasto? Tá, olha, primeira coisa, se pra você viajar é um gasto, eu vou dizer assim, não viaja então. Essa é a primeira coisa, não viaja. Eu lamento por você, mas não viaja. Porque se tu preferes, se pra ti é mais proveitoso comprar uma bolsa, um sapato, trocar de carro, a gente não tá falando aqui de necessidade básica, comer, vestir, estudar. Estamos falando aí de gastos, de compras, né? Se isso te faz feliz, beleza. Eu lamento, né? Mas quem é aí renda média para baixo não vai conseguir fazer grandes investimentos em viagem. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, até já divulgando aqui um pouquinho do canal. Eu passei a minha vida toda não, né? Mas assim, quase metade da minha vida achando que viajar não era para mim. Porque eu não tinha grana, porque minha família não viajava, porque meus pais não me levaram para conhecer outro estado ou outro país. Não tinha incentivo, porque né? eu não fiz a minha viagem para Disney com 15 anos, porque não tinha dinheiro. Então, quando eu tô falando com você aí que não tem dinheiro, tá? Que você teve mesmo se reconheceu aqui nesse histórico. Os amigos foram, ou então nem os amigos foram passar os 15 anos na Disney. A gente cresce acreditando que viagem é coisa para rico, que viagem é coisa para gente que tem dinheiro, para família abastada. E eu vou dizer para você com muita tranquilidade, baseada inclusive aqui ó nos meus carimbos, que não é. Todo mundo pode viajar. Todo mundo pode viajar. Tá, Dani? Beleza. Tu tem um emprego, tu consegue juntar dinheiro, tu consegue conversar com um monte de gente, tu consegue conseguir esse tempo ir viajando. A primeira vez que eu viajei, fiquei na casa de parente, comprei a passagem que fez não sei quantas mil conexões, almoçava em casa, lanchava muito pouco fora, ia só para as programações gratuitas e viajei. É uma viagem. Sim. Hoje, para mim, viajar para assistir um show local, uma peça local, que é caro, ir para um restaurante legal é caro, tomar um vinho em determinado lugar é caro, mas hoje eu consigo fazer essa viagem que eu gosto de fazer. Se planejando, né? Vou demorar 3 anos para fazer uma viagem? Vou, mas eu vou realizar a viagem que eu gosto de fazer. Mas vamos voltar aqui para a galera lisa, né? Que tá aqui mais escorregadia. Eu começo um projeto agora em fevereiro que chama Lisos Também Viajam. Legal. No Instagram. E o que é o Lisos Também Viajam? Ele é aula para você viajar sem dinheiro. Sem passar perrengue também. Não é, sem passar perrengue eu não vou poder garantir, mas sem dinheiro. Qual que é a ideia? A gente vai ficar 12 meses aí, um ano, começa de fevereiro desse ano até fevereiro do ano que vem. Sim. Vou compartilhar com todo mundo estratégias de como você junta milha sem gastar nada além do que você já gasta. O seu gasto atual. E a gente vai conseguir, no final de 12 meses, emitir uma passagem de volta para algum lugar. E a outra coisa é como você vai fazer renda para gastar nessa viagem daqui a 12 meses. Então e não é nada fora. Não vou vender meu carro. Nada disso. É coisas que você tem que fazer, tem condições de fazer e dá para realizar. Para comprovar que isso é verdade e que dá mesmo no aperto para fazer, eu vou fazer os passo a passo todos junto com todo mundo, entendeu? Ah, que legal! Então, assim, eu já comecei a gravar Nossa, o material. Já tô aqui ansiosa. Já comecei a gravação desse material e aí já tem passo a passo aí pra gente começar. Se a pessoa fizer o passo a passo direitinho, eu garanto que um ano depois a gente viaja. Até porque eu acho que perrengue a gente tem, tendo Qualquer dinheiro, lugar. qualquer lugar a gente tem. Eu Qualquer lembro que lugar. eu fiz uma viagem, aí eu planejei tudo, tal, fui sozinha, meti a cara, fui pra Europa. Top. Sozinha, né? Cheguei lá, aí, porra, não tinha visto o local do hotel, não conhecia. Eu fui pro subúrbio de Paris. Achei o preço bom. Acontece. E foi assim, no final, eu fiz até amizade com a galera de lá, eu fiquei assim. Mas assim, falava, ó, toma cuidado, que aqui não é tão seguro. Eu tive que pegar trem, metrô, pra ir pro centro de Paris. Aí eu voltava à noite, mas eu ia fazendo amizade, ia fazer. Então, tipo, nessa situação foi uma falta de planejamento meu, por não ter olhado o local. Mas eu tinha dinheiro pra gastar lá. Mas e é isso ia isso? ajudando. Claro. Ou seja, era uma pessoa que tava com condições, mas ao mesmo tempo passou um perrengue porque não se planejou exatamente. nesse sentido. Mas é isso, viagem estratégia, planejamento. Sim. E você saber exatamente que viagem você quer fazer,
porque senão você volta frustrado. E eu acho que fica até uma lição, assim, porque eu conheci uma outra área, que dificilmente as pessoas, quando vão pra essas regiões, não conhecem. Que pra mim é o mais legal. E é muito legal, porque a gente tem um contato, a gente conversa com as pessoas. Não, a gente come a comida local, gente. A gente descobre o que as pessoas ouvem Pois de verdade no rádio. Eu acho que viajar é uma sensação maravilhosa. Eu acho que todo mundo deveria fazer isso, meter a cara, porque faz muito bem. A gente se renova. Ano passado eu tive a oportunidade de viajar 4 vezes. Olha entendeu? Aí. Então é uma coisa muito legal. É planejamento. Quantas dessas viagens foi no Pará? No Pará, não teve. Tá vendo? Mas é porque eu já fui pra todos esses locais já. Qual foi o lugar daqui que tu mais gosta? O que eu gostei mais foi Alter do Chão. Foi bacana de conhecer. Eu Marajó. Amo Marajó. Não tem Sempre como. que eu posso, eu A gente tem aí ícones de turismo que não tem como né? bater. Não, Marajó é Mas vocês viajam aqui em Belém? Aqui em Belém? Como assim? No Pará? Não, em Belém. Vocês viajam em Belém? Vocês saem um dia assim, vou imaginar que eu viajei, que eu não sou de Belém e vou passear na cidade como turista. Façam isso. Eu já fiz isso algumas vezes. Faça isso, mas com inclusive, você não conheci guiando. alguns pontos turísticos que eu não havia conhecido. Pronto. Né? Conheci. Tenho vontade de conhecer outros também, que estão aí na minha lista. Pronto. Aí vou me planejar para fazer isso. Mas eu conheço alguns, conheço um pouco da minha... Posso falar que eu conheço um pouco da minha cidade, um pouco do meu estado. Pronto. E já consigo sair daqui e mostrar como é, assim, fazer a pessoa entender o que é o Pará. Então pronto, começa viajando na cidade que você mora. É isso mesmo. Que já é um então passo, essa né? é a dica. Comece viajando na cidade onde você mora. E claro, planejamento é tudo, né? Então não deixe de se planejar. Quer viajar, te planeja aí, pega a tua mochila, vai-te embora. E não deixa que o fator dinheiro te impeça de conhecer local, te impeça de provar novas culinárias, te impeça de conhecer pessoas, culturas. Que aí, olha, quando chegar lá na frente, eu tenho certeza que você vai se arrepender. Andréia, muito obrigada pelo papo. Cara, por mim eu ficaria aqui o dia todo, mas o Marlon... toda hora, se mas vocês o Marlon já tá ali, ó, atrás. Bagunçou todo horário nesse podcast. Já tá ali com o alerta vermelho pra mim. Dani, muito obrigada, viu? Meninas, cara, sucesso. que aula aqui. Muito obrigada de verdade. E eu fiquei ainda mais com vontade de conhecer o Pará, né? Porque eu acho que depois dessa aula eu conheço pouco o meu estado. Mas é isso. Mais uma vez eu vou pedir, se você ainda não é inscrito, te inscreve, curte, compartilha, né? Segue o Portal Roma News nas redes sociais. E claro, se você não quiser aqui, ó, olhar para nossa cara no YouTube, vai lá no Spotify, no RomaCast, que você coloca o seu fone e viaja literalmente escutando a gente, tá bom? Muito obrigada e até sexta que vem. Égua. Égua.